Pode ir. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a dilatação vulvogástrica em cães. E o nosso grupo é constituído por Gabriel Cardoso, Gautier Duarte, Gustavo Barbosa, João Henrique, Karime Massafera e Lucas Silva. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a definição da ficção. A síndrome da dilatação vulvogástrica é uma condição grave de caráter agudo que confere um alto índice de óbito nos animais. A dilatação acontece inicialmente com o acúmulo de gás, líquido ou material ingerido, junto com a obstrução mecânica ou funcional do piloro ou junção gastroesofagiana. Ela é caracterizada por uma disfunção do esfíncter gastroesofágico e do piloro, que resulta em um acúmulo de gás e fluido no estômago, que acarreta dilatação gástrica e progride para uma torção. É uma patologia de origem ainda desconhecida. Os cães de grande porte são normalmente mais acometidos do que em relação aos de pequeno porte. Pode passar. Agora, os sinais clínicos, os animais eles podem apresentar histórico de distensão abdominal aguda, tentativas impulsivas de vômito, pode apresentar também uma grande salivação, que seria uma hipersalivação, agitação, fraqueza abdominal, taquipneia, e quando você ficar olhando o animal, ele vai ficar apenas deitado, ele não vai conseguir se movimentar direito. Eles podem ter indicativo de hipovolemia ou choque. O que seria isso? Pode ser taquicardia, pulso femoral fraco, menor tempo de preenchimento capilar ou palidez da mucosa. E a dispneia, que seria a falta de ar. Pode passar. Outros fatores de os predisponentes, o que vai ser? No caso, vão ser as raças, que geralmente alguns artigos vêm trazendo uma espécie em específica com maior destaque, ou seja, tem uma espécie que tem vários autores que concordam que ela tem maior predisposição até acontecendo a dilatação, mas tem autores também que apresentam outras espécies, mas tem bastante discordância. Então, nesse caso, uma das raças que eles têm mais concordância é a do família Retriever, que é o Labrador e o Golden. Mas tem outros autores que trazem o Boxer, o Dog Alemão, mas uma concordância que ambas essas espécies vão ter, que vão estar entrando no mesmo sentido, são as espécies de grande porte. Ou seja, são os cães de grande porte, por quê? Porque o espaço da região torácica para a região abdominal, ela é um pouco maior, ou seja, então isso vai deixar o animal mais predisposto a acontecer, e por isso tem uma incidência muito pequena e quase insignificativa em raças menores. E a idade, geralmente ela é maior, tem mais casos, acontecem, geralmente tem mais registro disso em idade de, quando são adultos a idosos, e o sexo geralmente acontece mais em machos, mas tem em caso fêmea também. E as espécies são canídeos familiares. E tem uma observação também que eu acho interessante ressaltar, que animais que têm um pouco mais de ansiedade, um comportamento um pouco mais compulsivo, maior compulsão para se alimentar, eles vão apresentar isso com maior incidência. Ou seja, então, esses animais que têm mais compulsão alimentar, têm mais ansiedade, comem com mais compulsão, eles acontecem mais vezes, e donos também que não têm uma forma de estar apresentando alimento ao animal, não tem horários alternados, tipo 2 vezes ao dia, dividindo a ração, que dão só uma vez ao dia, isso causa também isso, porque o animal vai ter maior compulsão para se alimentar, vai ingerir mais rápido e vai estar causando isso. Então,
A síndrome da dilatação vulvogástrica, ela consiste no aumento do diâmetro do estômago, que está associado à rotação no seu eixo mesentérico. E a síndrome de dilatação, ela ocorre porque devido ao acúmulo de gases e fluidos no estômago, causando essa dilatação. Então, pessoal, vou estar falando um pouco sobre a anatomia e como ela está envolvida nesse caso. O estômago vazio, ele parcialmente tem um formato de letra C, ou então muitos dizem que é um formato de feijão, especificadamente nas raças caninas. E o que acontece? A sua superfície, ela é convexa e volta caudo-ventralmente para a esquerda, na qual é dividido entre a parte cárdia, o fundo, corpo e piloro. Sendo a parte do corpo ali, ou do corpo não, desculpa, na parte da cárdia, existe o esfíncter gastroesofagiano, né? Então, e tem ali na parte do piloro também, que é controlado pelo esfíncter piloro. A entrada do estômago, né, ela é denominada cárdia porque é a união entre o esôfago e o estômago. Então, igual eu falei agora há pouco, para a gente controlar a entrada e a saída, existe um esfíncter na qual seria o gastroesofagiano, o gastroesofágico. E em relação à sua parte, né, a parte ali entre essa união, ela situa-se à direita do plano mediano do abdômen, na qual também tem ali a saída do piloro, na qual também tem o esfíncter para controlar essa saída, na qual é o esfíncter piloro. Pode passar, por gentileza. Agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento ele pode ser clínico emergencial, que consiste na descompreensão gástrica e estabilização do paciente, ou pode ser um tratamento cirúrgico, cujo objetivo também é a descompreensão do estômago e a extensão do baço e do estômago para remoção do tecido danificado e também para a correção do posicionamento do estômago. Então, pessoal, em relação a essas informações na qual vocês já sabem, a gente trouxe um caso clínico que é referente a tudo que foi falado anteriormente. Como o Gautier disse, são algumas raças mais predispostas, mas o São Bernardo também é uma delas. Então a gente trouxe aqui um canino, né, da raça São Bernardo, fêmea, que possui 8 anos de idade, na qual também foi falado na apresentação que possui uma maior tendência em cães mais jovens a idosos. E o que acontece? Esse animal ele chegou no centro veterinário com cialorreia, né, que é o acúmulo excessivo de saliva, né? Ele chegou também com um aumento abdominal, né, na qual também fez gerar uma taquipneia e também teve quadros, né, de vômito não produtivo, ou seja, foram apenas algumas reações para vômito na qual não foi produtivo e não saiu muita coisa. E na anamnese, né, que o doutor estava fazendo, o tutor afirmou que o animal ingeriu em grande quantidade e com uma grande rapidez a ração dele, né, que era uma ração bem seca. Então, contudo, isso a gente, juntamente com a anamnese e os sinais clínicos acometidos, principalmente o aumento abdominal, juntamente com o raio-x também, né,
que eu vou estar mostrando no slide a seguir, pode passar por gentileza, foi diagnosticado com a síndrome da dilatação vulvogástrica ou vulvogástrica. Então, o que acontece? Essa dilatação vulvogástrica, ela pode se agravar para a torção. Então, se ela agravasse, o animal estaria num quadro de torção vulvogástrica. E o que a gente vê nesse raio-x? Ali onde está demarcado com a seta, né, que está com a legenda BC, que seria baço, a gente pode ver que ele teve um grande deslocamento. E a gente pode analisar também que o animal está com um grande conteúdo alimentar no estômago. E ao redor também por essa imagem mais opaca, a gente pode ver que existe um acúmulo bem excessivo de gás. Então, a melhor posição para a gente fazer esse raio-x e muito rápido, né? Porque por se tratar de uma emergência, a gente tem que ser muito rápido e específico. O animal foi submetido à posição laterolateral direita. Também pode ser feito na laterolateral esquerda, mas essa posição já é o suficiente para a gente analisar o que já está ocorrendo. Então, como houve um deslocamento muito alto, grande, né, um afastamento do baço, ele foi diagnosticado com essa dilatação que estava prestes a virar um quadro de torção gástrica. E também, né, a dilatação vulvogástrica, a gente trouxe aqui uma referência bibliográfica, né, da Rasmussen, 2007, e ele afirmou que é caracterizado pelo acúmulo grande do volume alimentar. Entretanto, resulta em um estômago excessivamente distendido e cheio de conteúdo em posição normal. Então, é o que a gente consegue analisar bem nesse raio-x. Pode passar, por gentileza. Então, igual havia dito, né, com todos os exames que foram feitos no animal, foi chegado ao diagnóstico da síndrome da dilatação vulvogástrica. Então, o animal foi submetido à cirurgia, né, após essas confirmações, e após a cirurgia, né, o doutor pode intervir com uma gastrectomia ou uma gastropexia, na qual evitaria de fazer a rotação do estômago, na qual ele ia suturar o estômago, né, a mucosa do estômago na parede do abdômen. E também, antes de submeter o animal, dependendo do quadro que ele estiver, você pode colocá-lo numa sonda orotraqueal, né, para tirar o acúmulo de gás, ou então uma sonda endotraqueal. E sempre lembrando que o paciente ele tem que sempre estar entubado, né, para que ocorra tudo bem. E caso ele tenha que ter uma intervenção cirúrgica, igual foi o caso de agora, do relato do caso clínico, ele vai ser submetido à cirurgia rapidamente para ou a retirada, né, fazer a gastrectomia, ou então a gastropexia. Show. Pode passar, por favor. Então, pessoal, isso é o que a gente tem para apresentar para vocês. Caso tenha alguma dúvida após assistir o vídeo, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente está disposto a esclarecer tudo.